salve, tropa, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem aí, tropinha? Vamos nessa aí, o que você precisa saber antes de saber sobre o coronavírus? Esse é o terceiro vídeo que a gente tá colocando pra você. E nós já temos de biologia, né? Esse é o segundo de biologia, temos um de química. Nós vamos lançar um só de coronavírus pra você. E hoje a gente vai brincar com relação ecológica, parasita, vírus e vetor. Vamos nessa, meu anjo, vamos nessa, meu rei. Antes que você pega lá um lápis, pega lá um papel, alguma coisa no seu celular mesmo, já marca aí. Tem uma atividadezinha aí, uma atividade básica, certo? Certo, tropa? É o seguinte, a pergunta é a seguinte, o que o Covid tem a ver com isso, né? Até agora a gente está falando aí, o que você precisa saber antes de saber sobre o coronavírus, o que o Covid, o que o coronavírus tem a ver com isso. Então, você vai elencar aí a situação que você entende aí que o Covid está inserido. Enquanto o vídeo vai passando, é lógico, né? Aí você vai anotar as palavras aí que você vai ver a relação com o Covid e vai enviar lá no nosso site, na aba contato, ou você pode também entrar em contato comigo pelas redes, WhatsApp, mandar pelo Facebook, Instagram, e aí você que vê qual que é a melhor forma de você enviar, tá bom? E aqui eu coloquei um exemplo, né? Que você tá perguntando, né, mas o que eu tenho que colocar? Né? Então já vou falando para você aí, fera. É o seguinte, parça, você vai colocar o seguinte: o Covid é um parasita interespecífico. Parasita interespecífico, ele é. E aí você vai continuar daqui. Então, conforme você vai vendo aí a nossa hackeada, você vai anotando, vai escrevendo e depois você manda para mim, tá bom? Vamos lá, vamos começar então sem mais demoras, né? Qual que é o nosso objetivo, tropa? O objetivo é entender o contexto das relações ecológicas, o parasitismo e sua relação com o Covid-19. E aí, é claro, a gente vai dar uma pá de kill aí num monte de parasita enquanto aí a gente vai ver no jogo, certo? Vamos começar então nossa parte de salto, velho. Saímos do lobby lá e nós vamos pro Battleground, que essa parte de baixo aqui, né, que é o local da ação. Ali é o local onde, lá embaixo é onde vai ter a hackeada. A gente vai dar uma hackeada lá e a gente vai trabalhar lá embaixo lá. Só que, né, tem um negocinho aí. Da mesma forma que um vírus usa uma célula para invadir, se liga no papo aí, minha cria. Os locais de pouso de jogos como esse aqui, que é o Free Fire, que é o Fortnite e outros jogos de batalha, os locais de pouso deles, a gente pode comparar ele a uma grande célula e o que tem lá dentro, as construções, né, os storages, né, os hangares e os locais que tem, a gente pode comparar a organelas de uma célula, né? Então, tipo, dentro de uma organela dentro de uma célula, aliás, tem núcleo, tem citoplasma, complexo de Golgi. Então, quando você está jogando Free Fire, está jogando outros jogos, aí você tem uma área de atuação. E a gente vai chamar essa área de atuação célula, e os prédios, as coisas a gente pode chamar de organela, tá bom, tropa? Vamos continuar aqui então. E aí é o seguinte: se tu não se liga nas ideias de célula, aquela coisa toda, a gente pode dar uma resenha num outro vídeo, certo, tropinha? Agora, por hora, a gente vai dar o jump e depois vamos começar lá embaixo, né? Então, para tu saber, o vírus também usa um sistema parecido para entrar numa célula, certo, cria? Ele também pede permissão lá no lobby, né? Então tem um jeito químico de fazer isso. Entra numa estrutura aí que a gente vai chamar de estrutura de transporte aí semelhante ao avião, e ele tipo salta para o Battleground. Ele entra para dentro da Battleground, né? Ele entra dentro ele entra dentro da célula para fazer as coisinhas lá. Mas outra hora a gente mostra como é que funciona isso, certo, tropinha? Vamos lá. Vamos lá e tal. Essa sala de aula aqui é do MIT, viu, negado? Essa MIT, velho. Vamos então de MP40, P90, WM aí pra você, tropa, segue eu aí, vamos pegar o gelo, vamos pegar um pouco de gelo, pegar uns negocinhos aqui, pegar umas armas, colete e tal, vai ser só capa, só que a gente vai dar agora, beleza? Vamos correr atrás aí. Começando então com relações ecológicas, meu irmão. O que é relação ecológica? A primeira coisa que a gente precisa saber, não, mas é uma das coisas que a gente precisa saber, para poder entender. Quando a gente estiver falando de coronavírus mesmo, você vai ver qual é a importância de saber o que é uma relação ecológica. E o que é relação ecológica, meu bom? A interação de diversos organismos, né,
que estão dentro de uma comunidade biológica, né? E essas relações a gente chama de relações ecológicas. E ela tem algumas classificações: relações intraespecíficas, relações interespecíficas, relações harmônicas e relações desarmônicas. Vamos trabalhar cada uma delas aqui. Segue comigo aí, meu parça, segue comigo aí. Relações intraespecíficas, suavão, tranquilo, são as que se estabelecem entre indivíduos de uma mesma espécie. Tá vendo a fotinha? Né? Leãozinho com leãozinho, ser humano com ser humano, né? Quando os bichos são da mesma espécie, aí, meu irmão, minha irmãzinha, o que se traça entre eles são relações intraespecíficas. O intra é de dentro, né? Relação entre eles, coisa de família, certo? Coisa de espécie, beleza? Vamos para o outro lá. Relações interespecíficas são as que se estabelecem entre indivíduos diferentes. Na fotinho, né? A gente fala na fotinha, né? Só para dar uma graça aí na narrativa. Você tá vendo uma formiga e um pulgão. É normal acontecer isso. Na boca da formiga, não sei se você percebe aí, na boca da formiga tem aí um líquidozinho. Sabe o que é isso? Isso daí é o que o pulgão excreta, entendeu? Tipo assim, a formiga ela toma tipo xixi no pulgão, entendeu? Fazer o que, né, mano? Esquisito, mas é verdade. Você já viu essa cena aqui num desenho, que é o Formiguinhas. Tem uma cena que ele tá no bar e o barman serve esse néctar de pulgão, né? Esse néctar é cheio de açúcar, então ele faz tipo xixi de açúcar. Ele suga a seiva da planta, na seiva da planta tem açúcar, e aí ele excreta, né? Ele faz xixi, vamos colocar assim para você entender melhor disso. E a formiga, ela bebe esse xixi. Só que nessa relação interespecífica que tem entre as duas espécies, nessa relação que você está vendo aqui, as duas espécies aí, elas se beneficiam, porque a formiga acaba defendendo os pulgões dos predadores e tudo mais, ao mesmo tempo que se aproveita. Ela meio que cultiva ali, igual a gente faz com gado, viu, filho? Fiote, o negócio é louco aí, viu? Vamos nessa aqui. Relações ecológicas interespecíficas. Dentro disso a gente tem também as relações ecológicas harmônicas. Pelo menos uma das espécies vai se beneficiar e não tem prejuízo para nenhuma das partes associadas. Então, relações harmônicas, o próprio nome já fala, já vem de harmonia, né? Vem de comunhão, as pessoas convivem bem, é o que a gente gostaria que tivesse na sociedade, né? Uma relação harmônica entre pessoas, espécies e coisas, né? Então, aqui no caso você está vendo aqui um peixe palhaço, que é o Nemo, né? Do filme Procurando Nemo. E o Nemo, aqui ele fica entre... Os peixes palhaços costumam viver entre as anêmonas, que são venenosas para a maioria dos animais, mas ele tem a imunidade ao veneno da anêmona, vive ali no meio ali e tal, e aí eles vão se beneficiando aí dessa relação harmônica. Tem outras relações harmônicas, mas o nosso foco não é relações harmônicas. Vamos para relações desarmônicas. O que você tá vendo aqui, né? A leoa caçando a zebra, né, velho? E na relação desarmônica, o próprio nome já fala. Então, uma ou as duas espécies, ou uma delas, serão prejudicadas. Atenção, coronavírus, sinal, né? O corona é harmônico ou é desarmônico, né? Então, aí, já te mandei aí e tal. Você vai marcar o que aí, hein? Se ele é harmônico, se ele é desarmônico, se é interespecífico ou intraespecífica. A relação do vírus conosco, né? Com o ser humano, tá bom? Tranquilão até aqui? Este quadrinho, printa essa tela aqui, porque é essa tela aqui que vale para estudo mesmo de verdade. Nós vamos pegar aqui somente um dos aspectos, né? Nós vamos pegar lá, mas a gente vai dizer que estudar esta tela, principalmente você que vai fazer Enem, você que vai fazer concurso, vai fazer entrevista em empresa, não interessa o que você vai fazer, as relações ecológicas você tem que saber na ponta da língua aí, certo? É o seguinte, depois te falo por que você precisa saber disso. Relações harmônicas tem dois tipos: relações harmônicas intraespecífica e relações harmônicas interespecífica, meu rei. Olha aqui, ó, eu já vou vir aqui, ó, intraespecífica e intraespecífica.
Das relações harmônicas intraespecíficas, nós temos colônia e sociedade. O ser humano está dentro dessas denominações aqui. Relações harmônicas, né, formam sociedades, como formiga, abelhas, etc, etc. Agora, a interespecífica, nós temos o mutualismo, nós temos a protocooperação e nós temos o comensalismo, né? Aqui eu não vou me ater muito, depois a gente pode brincar um pouquinho com isso, entrar mais profundo do que é mutualismo, se bem que você acha em qualquer lugar, você é tranquilo. Relações intraespecíficas, né? Aqui, então, aqui, ó, intraespecífica, dentro das relações desarmônicas. Então, aqui, ó, relações harmônicas pode ser intra e interespecífico, e relações desarmônicas também pode ser intra e interespecífica, beleza? A relação harmônica intraespecífica, então, meu rei, olha aqui, minha cria. Competição intraespecífica e canibalismo. Então, quando você comete canibalismo, você está tendo uma relação desarmônica com aquele ser que você está se relacionando. Isso no caso da intraespecífica. Lembra lá? Entre espécies, né? Então, se um ser humano come ser humano, já houve casos, sempre aparece um caso ou outro de canibalismo na raça humana. É uma relação desarmônica intraespecífica. A relação desarmônica interespecífica, ela pode ser de competição interespecífica, de predatismo, parasitismo e amensalismo, né? Então, veja lá, e o coronavírus qual dessas aqui será, hein? Será que está em negrito ali? Relação desarmônica interespecífica de parasitismo, né? Então, essa é a linha que a gente precisa entender antes de entender o porquê dessa coisa toda chamada de pandemia, né? Que a gente já viu no outro filme, no vídeo anterior, o que é pandemia, o que é epidemia, o que é surto, ok? Vamos lá na linguagem, então. Olha só lá, rapaz, eu aqui lá no MIT, ó, que honra tal. Se liga naquilo do parasita aqui, velho. Né? Vamos lá, deu uma bugadinha aqui, mas ele vai seguir, Vamos lá, primeira kill, opa, pegando um vírus lá embaixo lá, ó. Corre comigo aqui, tropa. Vamos lá, corre comigo, vamos dar uma loteada aqui, logo aqui embaixo aqui. Vamos lá, vamos ver qual é que é, acho que vai aparecer outro lá, não? Não, mas tem um negócio aqui pra gente ver aqui, vamos lá, se liga na kill. Pegamos o primeiro parasita aí, meu rei. Dentro de relações interespecíficas desarmônicas, a gente vai entrar fundo nessa coisa do parasitismo, porque essa parte é a parte que interessa pra gente. Digo para vocês que depois a gente fala das outras relações aí em cima lá. Mas o importante para nós agora entender o coronavírus é relação de parasitismo, tá certo? E o que você tá vendo aqui, cara, é um filme de terror que acontece com peixes. Na boca do peixe aqui que você tá vendo, sabe o que é? É um crustáceo. O que ele faz? Ele come a língua do peixe e assume o local da língua do peixe. Olha só, é como se um bicho entrasse na tua língua, né? Um tatuzinho ou uma lagosta, um camarão, comesse sua língua, arrancasse sua língua fora ou grudasse na sua língua ali, e tudo que você comesse ele comeria também, beleza? Então, o que é parasitismo, né? Parasitismo, então, é a relação na qual uma das espécies, aquele que a gente chama de parasita, obtém aquilo que ele precisa de energia, de nutrientes, obtém inclusive moradia de uma espécie que a gente vai chamar de outra espécie, e essa espécie a gente tem o nome de hospedeiro. Geralmente, parasitas não matam os hospedeiros, porque depende do hospedeiro para viver. Geralmente, né? Geralmente. Pegou lá? Vamos para o próximo aqui. Se tem parasitismo, né? O ato de parasitar, você tem aquele que provoca o parasitismo, que é o parasita. O que você está vendo aqui são larvinhas que são infectadas por um fungo, né? Esse fungo chama Cordyceps e ele faz com que essas larvas virem zumbis e depois ele cresce de dentro para fora, tá bom? E o que são esses parasitas aí? O que é parasita? São organismos que vivem em associação com outros. E eles e aí a partir daí eles retiram os meios para sobrevivência. Ele normalmente prejudica o hospedeiro, tá? E é por isso que se chama parasita. Então, todas as doenças infecciosas e todas as infestações dos animais e das plantas são causadas por seres considerados, em última análise, parasitas, certo? Olha só, infecção e infestação, meu bom, presta atenção, minha cria, são coisas diferentes. Vou pegar daqui a pouquinho. O parasita,
né? Ah, sabe aquele Cordyceps que a gente mostrou para você, ó? A gente faz chá, o pessoal toma ele como remédio. Olha ele aqui, ó, tá vendo essas larvinhas aqui, ó? Certo? Tá vendo esses pontinhos aqui? Eu vou voltar lá para você ver lá, para você ter uma noção. Ó. Essas larvas aqui, ó, o fungo é esse cara dessa cor aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? A larvinha, a cabecinha da larva, tá vendo? E ele rompe aqui. Então você tá vendo só tipo casca, tipo filme de zumbi mesmo, cara. Você não tem noção, mano. Isso aqui é horrível. Só que aí o que faz? Isso aqui faz bem para o ser humano, né? Opa, vamos lá, vamos pra frente aqui. Faz bem para o ser humano, então é vendido esse negócio aqui, olha só, ele é vendido e tem gente que come isso daí, né? Diz que é bom, aí vai saber para que é bom esse negócio aqui. Mas vamos lá, parasita então, né? Quer dizer, o efeito de os parasitas no hospedeiro é no mínimo, né? Pode ser no mínimo sem afetar as funções vitais, né? O piolho, por exemplo, né? Então, quando eu falo de bicho, né? Bicho fora do corpo, não, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Quando eu falo de piolho, é infestação. Você é infestado por piolhos, né? Você pode causar, até pode causar morte, mas é muito raro, né? Agora, o vírus e bactérias já é mais comum, né? É mais comum causar, enquanto parasita, certo? Então, no caso extremo, o parasita normalmente morre com o seu hospedeiro. Por isso que não é interessante matar o hospedeiro, certo? Mas é aquela história da galinha dos ovos de ouro, tá ligado? Mas em muitos casos, o parasita, ele pode ser reproduzido e disseminado, vamos falar português correto, aos seus descendentes, certo, tropa? Que pode ser infestado em outros hospedeiros, perpetuando assim a espécie. Então, presta atenção aqui. Parasitas mais comuns que nós temos são vírus, bactérias, vermes, artrópodes e protozoários, certo? Faltou fungo aí também, que é o caso do Cordyceps, né? Cordyceps é um fungo, tá bom? E aí tem vários fungos que são parasitas, né? Vamos lá, relações ecológicas interespecífica desarmônica por endoparasitismo. O endoparasitismo, ele se refere ao parasita que vive no interior do corpo do hospedeiro, como, por exemplo, certos protozoários, ou um tipo de protozoário que vive dentro de cupim, né? Cupim parece uma formiguinha, vive, come madeira, né? Às vezes aparece dentro da sua casa, tal, dentro do armário, ele fica comendo, fica colocando aquelas que é umas bolotinhas de madeira, que é o cocôzinho dele. E dentro do cupim, geralmente tem um protozoário que digere a madeira, ajuda a digerir a celulose, né? Celulose é uma moléculazinha que tem lá dentro da madeira, tá bom? Vírus, bactérias, também são endoparasitas. E quando a gente fala de endoparasitismo de vírus, bactérias e protozoários, a gente diz que você está infectado. Atenção, isso é importante para entender o coronavírus. Você está infectado, né? Então, endoparasita está relacionado à infecção, tá? Na fotinho do lado que você está vendo aqui é uma infecção da planta da raiz por um nematóide chamado nematóide das galhas. Olha como é que fica a plantinha aqui, ó. Essa aqui é a planta saudável, essa aqui é a planta infestada com nematóide, tá bom? Vamos lá. Dentro, ainda relações desarmônicas, ele pode ser por ectoparasitismo. O que é o ectoparasita? O ectoparasita é quando esse parasita vive na superfície do hospedeiro. Por exemplo, o piolho, né? Quando a gente tem ectoparasitismo, a gente diz que a pessoa está infestada. Pegou a diferença? Infecção, endoparasitismo, ectoparasitismo, infestação, como você está vendo aqui, é o piolinho, né? E esse piolho é piolho de cabelo. Existem piolhos que também vivem nas partes baixas suas lá, que é o irmãozinho desse cara aqui, né? É o chato, chamado chato, tá bom? Ele vai atingir a região pubiana, né? Nesse caso aqui, piolho de cabelo, né? Eles são ectoparasitas, né? Holoparasita, planta. Então tem uma planta que é parasita, ela obtém seiva bruta, elaborada às custas da planta hospedeira. O exemplo que a gente trouxe para você é o cipó chumbo. Ele retira a seiva, que a gente chama de xilema, depois a gente vê o que é isso. E aí você já viu, você deve ter visto árvores aqui com cipó chumbo. Cipó chumbo é um parasita. Ah, e a gente faz chazinho de cipó chumbo, cipó chumbo. Tava a língua aqui. A gente faz chazinho dele, viu?
Viu, meu rei? Viu, minha rainha? Velho, a gente não tem essa não. Nós temos também o que a gente chama de hemiparasita, né? A erva de passarinho, ela está dentro dessa classificação de hemiparasita. Também é uma planta muito comum de você ver nas árvores. Quando você está andando por aí, você olhar nas árvores, às vezes você vê infestação na árvore por hemiparasita, né? A planta obtém somente a seiva bruta, as crustas da planta hospedeira, tá? Então, esse advento a gente chama de hemiparasitismo, tá bom? Vamos lá de novo. Se tiver alguma pergunta para fazer, né, depois você manda para a gente e a gente responde para você, tá bom? Vamos dar uma PTR nas organelas então por aí. Vamos ver o que a gente acha. Vamos dar um jump aqui, certo? Olha lá embaixo. Se fosse uma célula, a gente estaria indo para umas organelas aí e tal. Vamos fazer o pouso aí. Vamos ver se a gente dá o capa nos caras lá, né? Então vamos dar um rolê, né? Aqui, acompanha eu, tropa, acompanha eu aqui, pá. Vamos entrar dentro de uma casa, vamos dar uma loteada aqui, ver o que a gente acha aqui dentro, certo? Certo, vamos nessa. Mais um pouquinho. 2 tipos de parasitas a gente vai encontrar, viu? Tropa, aqui comigo, ó. Parasita obrigatório. Parasita obrigatório só vivem se tiver hospedeiros. Vírus, por exemplo, alguns tipos de protozoários, como esse que você está vendo aí, esse é o Trypanosoma brucei, que é responsável pelo que a gente chama de doença do sono, né? E ele é transmitido por uma mosca chamada tsetse, né? Lá é comum na África, tá? Então os parasitas obrigatórios, eles são considerados mais adaptados para o parasitismo que os parasitas facultativos. A gente vai ver daqui a pouquinho. Uma vez que eles possuem adaptação para isso. Adivinha quem é parasita obrigatório? Presta atenção lá que você tem. Filho, minha cria. Meu bom, minha parça. Coronavírus, né? Então, coronavírus é parasita obrigatório, viu? Então, só vive se tiver um hospedeiro, né? Então, aqui nesse caso, a mosca tsetse, que parece essa mosquinha, essa mosquinha que você está aí vendo na foto, ela pica você, e aí você tem o que é chamado de doença do sono. Dá uma procurada lá para você saber que o negócio é punk e o negócio é grave, que leva à morte, né? Parasitas facultativos ou parasitas não obrigatórios, eles não dependem do hospedeiro para sobreviver, mas há uma opção, né, para parasitar. O que você está vendo aqui é uma mosca do tipo, essa mosca aqui alguns conhecem como mosca do boi, mosca varejeira, tal. Então você tem, ela vai te dar os bernes, né? Então ela vai colocar o ovinho, geralmente na pele, machucadinho. E você vai ter aqui, são 3 exemplos de berne aí que você pode encontrar. Berne é comum em ser humano, viu, gente? Pode ficar tranquilo, se às vezes você deixa aí, você tá aí no sítio, gente que gosta de viver, né, no meio da natureza, é suscetível a pegar berne aí, viu? Então, parasita facultativo. Não é obrigatório ele viver, ele vive muito bem. A mosca, ela procura locais para sua cria se procriar, certo? Então, falando em cria, vamos lá, minha cria, vamos continuar aqui, tal. Vamos dar só chibataria na hackeada aí dos vírus aí. Vamos lá. Vem comigo aí, meu rei, vem comigo, tá? Vamos lá. Vamos no pau, vem comigo, vem atrás, tropa. Olha lá. Pá, peguei um, capa num, capa no outro. Caramba, meu, nossa, 23. Acho que vai dar capa 150 lá em cima lá, hein? Só chibataria aqui, ó. Pegando mais um. Opa! E aí, vamos nessa. A pá de kill aqui, ó. E a gente ainda tem uma recarga rápida pra fazer aqui. Vem comigo, tropa, vem comigo. Corre aí. Dá cobertura lá. Vamos ver o que a gente parou aqui pra ver. Formas de transmissão de doenças infecciosas. Tropa, presta atenção, mano. Aqui você precisa... Porque aqui a gente vai voltar quando falar de coronavírus lá no outro vídeo, certo? O que é forma de transmissão? É o modo como o agente infeccioso atinge um hospedeiro suscetível. Ó, a palavra infeccioso já tem que fazer sentido para você. Eu não estou falando de infestação. Então estou falando de vírus, estou falando de bactéria, estou falando de protozoário, certo? Eventualmente falando de um fungo, né? Então, o modo como esse agente infeccioso vai chegar até o hospedeiro, certo? Então, a forma de transmissão é a forma como o micro-organismo vai definir o tipo de isolamento. Então, é a forma de transmissão do micro-organismo que definirá o tipo de isolamento. Que isolamento nós vamos ter a partir daí, tá bom?
Então vamos lá, tem duas formas de transmissão. Nós temos uma forma de transmissão direta. Vamos pensar no coronavírus aqui, hein? Coronavírus é uma forma de transmissão direta, ou ele é uma forma de transmissão indireta, ou ele é as duas formas, tá certo? Vamos lá, você vai ter que pensar aqui para responder. Transmissão direta pode ser por contato e transmissão por gotas. E transmissão indireta é por ar, pelo ar, por veículo ou por vetor, né? Olha só, pelo ar, por veículo, então é transmissão indireta. E a outra transmissão é a transmissão direta. Você precisa saber disso. Então, o coronavírus se encaixa em quais dessas duas formas de transmissão aí? Vamos continuar. Você está vendo uma pessoa espirrando lá? Vamos falar então de transmissão de doenças infecciosas direta por contato, ok? Quando que isso acontece, tropa? Quando que isso acontece, parça? Né? É o seguinte, o micro-organismo, ele é transmitido diretamente de pessoa para pessoa, pele a pele, beijo, contato sexual, certo? Vou te dar uns exemplos aqui. Transmissão de doença infecciosa direta por contato. Exemplo, contato por sangue, fluidos corporais. Mas o que é fluido corporal? Pode ser cuspe, ranho, pode ser catota de nariz, fluido corporal, certo? Tem outros aí, beleza? Só que a gente só fica nessa aqui. Esses fluidos corporais no paciente diretamente com a mucosa ou pele não íntegra. O que é pele não íntegra? Machucada ou tem lá um arranhãozinho e tal, né? O HIV, né? Você já deve saber que o HIV é transmitido dessa forma, portanto ele é uma doença infecciosa de contato direto. Hepatites virais, como HPV e o papilomavírus também. E o contato direto, né, ele pode ser, mesmo com pele íntegra, ele pode também ser passado. Por exemplo, a escabiose, né, que é a sarna, né, você conhece como sarna, ela pode ser passada pode ter contato direto, né, na pele, mesmo pele íntegra, ou seja, pele sem machucado. Vamos lá. Direta por gotas, uma transmissão infecciosa direta por gota. E aqui nós temos dois tipos, né? Transmissão por gotícula e transmissão por aerossol. Quando você espirra, quando você tosse ou quando você fala, você emite pequenas partículas que saem da tua boca ou saem do nariz, né? A gente vai chamar isso de perdigoto, né? Essas partículas ficam dispersas por uma certa distância até que elas caiam no chão. E dependendo do tamanho e do peso delas, elas vão variar de alcance. Nós vamos ter dois tipos de transmissão direta por gota ou transmissão respiratória, né? A foto que você está vendo de um lado é de uns caras correndo. Presta atenção, coronavírus. Olha só. Né? A gente tem que dar capa nos coronavírus aí, ó. Você vai estar começando a entender por que as pessoas estão falando que as pessoas respiram e por que as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Isso aqui é uma pessoa correndo. Olha quanto de transmissão respiratória ela dissemina. A parte que está aqui em verde, a parte que está em azul, ela está respirando, correndo e está disseminando aqui as suas gotículas. Ou seja, você deixa rastro, viu, velho? Né? Ah, professor, mas é só usar máscara. Vamos conversar isso lá quando a gente falar sobre corona. Mas o importante agora é que você saiba que tem transmissão por gotícula e transmissão por aerossol. Professor, na prática, como é que eu consigo ver isso? Mano, no ônibus. Lembra? Já falei. Dentro do ônibus, quando tá chovendo, todo mundo fecha a janela, tá frio. Aí todo mundo respira dentro do ônibus, dentro do trem e embaça a janela. Tá vendo isso aqui? É isso aqui, meu parça. É isso aqui, minha cria. É isso aqui, minha rainha. Isso aqui, meu rei. Tá vendo? Ah? Dentro do trem, dentro do ônibus. Vamos seguir. Vamos ver então, transmissão de doenças infecciosas por via respiratória por gotícula. Então o que é gotícula? Gotículas respiratórias são partículas extremamente pequenas, elas medem cerca de 5 Angstrom, não dá para ver a olho nu. E ela sai do corpo do doente através de tosse, espirro ou falha. A foto que você está vendo aqui do lado é a amplitude das gotículas quando uma pessoa espirra dentro do supermercado. Tem uma pessoa aqui no cantinho aqui, ó.
A pessoa espirra dentro do supermercado e as gotículas ficam viajando por aqui e aqui por dentro, né? Oh, meu Deus do céu, o pessoal que adora ir em supermercado, fazer o quê, né? Gotículas respiratórias, então, vai entrar no corpo, penetrando nas mucosas de olho, nariz, boca. Gripe, gripe, coronavírus é uma gripe, né? As gripes, as bactérias podem ser transmitidos e transmitidas por esta via respiratória por gotícula. Agora, via respiratória por aerossol, como diz tem dois S's ali, a gente fala aerosol, mas é aerossol a pronúncia. Pela disseminação de núcleos goticulares ou pequenas partículas menores de 5 âmbitos. Essas gotículas tendem a ficar muito mais tempo no ar, elas chegam a ficar muito tempo ali, porque elas são extremamente leves, né? Então você tem, por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, que transmite a tuberculose, ele pode ser transmitido a partir daí, e aí a pessoa entrou, respirou lá dentro, transmitiu suas gotículas. No caso da foto do lado que você está vendo aqui, meu rei, são transmissão respiratória por aerossol. Isso aqui, ó, 20 minutos depois que a pessoa passou por aqui, tá? 20 minutos, essa demonstração aqui via essa foto de computador aqui demonstra bem a concentração da gotícula de uma pessoa, sobretudo se ela espirra no ambiente. Então a pessoa foi embora e deixou lá os seus parasitas voando para que você possa ser infectado, ok? Vamos passar então? Passamos então agora para a transmissão de doença infecciosa indireta pelo ar. Olha só o dedo da menina aqui, o que tem, né? Poeira, né? Eu não gosto de limpar a casa, vamos ver? Então, você está proporcionando uma forma de transmissão de doença infecciosa indireta pelo ar. É quando ocorre a transferência de um agente infeccioso desde um reservatório até um hospedeiro através de núcleo de poeira ou gotículas suspensas no ar. A gotícula pega na poeira, aí o patógeno fica lá. O patógeno é o agente doente, né, que vai causar a sua doença. Ele fica lá e pousa lá no local. O local é sujo, você toma contato com aquilo e acaba sendo infectado. Né? Então você tem os núcleos de poeira que se instalam em superfícies e depois viajam pelo ar através do vento ou queimadas, e você tem gotículas, que são partículas muito pequenas e leves, e elas vão ficar suspensas no ar por algum tempo, e ela pode alcançar distâncias enormes, né? E aí você vai entender o porquê que o coronavírus pode se disseminar com muita facilidade, né? Em aglomeração de pessoas, né? Filhote. Fazer o que? Falta de conhecimento da nisso. Segue. Indireta por veículo. Transmissão de doença infecciosa indireta por veículo. É quando ocorre a transferência de um agente infeccioso desde um reservatório até um hospedeiro por outras vias. Por exemplo, material biológico, sangue. Você teve contato com material biológico ou teve contato com sangue de outras pessoas. Por que você acha que as pessoas que trabalham com saúde, trabalham em um hospital, tem que ficar toda paramentada? Por causa do coronavírus. Não, é padrão, né? Você tem que estar protegido, porque você pode se infectar por doenças de maneira indireta através de um veículo, no caso o sangue. Comida, você pode comer aí, né? Vamos lá, casos de salmonela, que às vezes dá dor de barriga, tal, aparecem na comida, né? Num cachorro quente, na comida do boteco que você come lá e você não tem uma higiene muito boa, né? A água, nossa, a água tem um capítulo enorme que a gente tem que trabalhar com vocês. Fomites. O que são fomites? Olha o nome esquisito, né? Fomites, que são objetos inanimados. Luva, roupa, olha só. Luva, roupa, material cirúrgico, coronavírus, filho. Por que o pessoal fala assim? Escuta, chegando em casa, tira a sua roupa, tira o seu fomite. Né? Só que fomite é uma palavra muito feia, né? Então a gente tem que falar assim, tipo, vamos falar o português de português mesmo, aqui Brasil, fala aí. Então fomite é o quê? Objeto inanimado, ponto, acabou. Então por isso que a gente tem que tirar as luvas, porque é uma forma de transmissão de doença infecciosa indireta por veículo. O coronavírus pode isso também? O veículo ele pode funcionar apenas para um meio de transporte para o agente infeccioso, ou como um reservatório, onde ele pode crescer e se multiplicar. Depende aí do tipo
de parasita. Nós temos transmissão de doenças infecciosas indireta por vetores. Eita, nós! A palavra vetor, ela significa aquele que transporta, né? O que é? É a transferência de um agente infeccioso desde um reservatório até um hospedeiro por intermediários animais. Animados? Tá certo. Os vetores, tropa, pode transportar o agente infeccioso por meios mecânicos ou participar do ciclo de vida do micro-organismo. Depois a gente mostra como é que funciona. Cada animal ou cada vetor pode ser capaz de transmitir um ou vários agentes infecciosos. Lembra que no coronavírus o pessoal falando assim, não, mas é porque ele veio do morcego, não sei o que. O morcego ele pode ser um vetor sim, né? Pode ser um vetor e ele abriga outros micro-organismos que podem também ser transferidos para o ser humano, tá certo? Então cada animal é capaz de transmitir um ou vários agentes infecciosos. É isso que quer dizer a frase aqui. Vamos pegar exemplo de vetores? Vamos lá. Mosca é um vetor de várias bactérias que pode causar diarreia, pode causar um monte de doença. Carrapato, né? Mosquito como a Aedes aegypti, que pede lá, que transmite dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Mosquito do gênero Anopheles. O Anopheles, pessoal, é o pernilonguinho cinza que você vê na sua casa. Ele pode transmitir malária. Tem uma condição para não transmitir aqui. Depois a gente fala sobre isso. Roedores, rato, bicho, como leptospirose. Morcego ele pode transmitir raiva, né? Pombos, né? Também. Gatos também podem ser vetores de parasitas, e por isso, senhores, é que locais onde a higiene não é muito bem asseada, existe aí a condição necessária para que haja transmissão de doenças infecciosas por vetores. Então, uma casa que tem muito bicho, provavelmente doenças podem ser acometidas, tá bom? Aqui tem uma fotinho, uma figura com um monte deles. Forma de transmissão de doenças infecciosas. E aqui a gente vai ter que ver porta de entrada, né? O que é porta de entrada? Tem porta de entrada, tem porta de saída. Porta de entrada é a via. É a via onde o agente infeccioso atinge o hospedeiro suscetível, né? Então, por onde que ele vai entrar? Por onde que o vírus, por onde que o parasita ele entra? Ele entra, óbvio, que a gente chama de porta de entrada. E o que é porta de entrada, né? Então a gente tem como exemplo o trato respiratório, coronavírus, não? Sim. O trato gastrointestinal, o trato urinário, pele não íntegra, que é pele machucada, arranhada, às vezes você coça até você não vê, mas às vezes você dá uma arranhadinha, pode entrar por ali. Mucosa, e o que é mucosa? Mucosa é revestimento interno das cavidades úmidas do corpo, boca. Olha, tem um monte de local aí que você tem esse tecido chamado mucosa, né? Intestino, bixi. Hospedeiro suscetível ou susceptível, né? O que é isso, né? O que é um hospedeiro suscetível? Nada mais é daquele hospedeiro que tem possibilidade de contrair a doença, certo? Olha só, o hospedeiro suscetível pode não necessariamente, ele pode ter contato com o micro-organismo, né, com o parasita, e pode não ficar doente, depende de algumas coisas, a gente vai ver daqui a pouco. A maioria dos agentes infecciosos que a gente tem contato não causa doença imediata, né? Tuberculose, por exemplo, ela precisa de umas condições especiais para que... Então você pode já ter tido tuberculose e não ter percebido, porque seu corpo deu conta, tá certo? Então, uma série de condições precisam se conjuminar para que isso aconteça, né? Então, pessoas que têm mais risco de desenvolver doenças infecciosas ou menor riscos que têm menor risco, vai depender de uma série de condições. Primeiro, que a gente chama de paciente imunossuprimido, né? Ou seja, aquele que tem imunidade baixa, né? Recém-nascido, queimados, pessoas mais velhas, pessoas recém-operadas. Opa, coronavírus de novo. Ah, mas professor, quer dizer que se eu tiver saudável, eu não pego o coronavírus? Vai nessa, já. Compra essa briga aí. Entendeu? É capa na cabeça, velho. Capa de 250 logo no, né? Não vai ter não vai ter colete nível 4, 5 que dê conta não, viu? Então, quando se fala de coronavírus, a gente está falando de algo, de um parasita que tem as suas especificidades. Então, assim, não é porque que você é um hospedeiro suscetível
que você vai se safar. Algumas pessoas se safam, né? Mas você tem aquelas que não se safam. Você vai tentar a sorte? Vamos ver. Vamos seguir em frente aqui então, né? Vamos seguir lá. Vamos lá. Vamos dar uma rushada monstro atrás de uma outra. A gente vai dar uma loteada pra gente dar um kill aí, mais uns parasitas. Ó, peguei aqui, ó, olha só. Nossa senhora, vem tropa, vem comigo, olha só. Vem comigo aqui, peguei mais um. Vamos lá. Vem comigo, entra no caminhãozinho, vamos dar um rolê. Vou selecionar aqui umas armas aqui. Corre aí, sobe na caçamba. Pegou o outro lá, né, Joe? Corre na caçamba aí, vamos lá. Tá, tu pega um kit aqui primeiro, socorre e vai se recuperando. Vambora, bora. Vamos até a próxima aqui, ali na frente tem outro local que a gente vai ter que parar. Isso, aqui mesmo. Vamos lá, aqui mesmo. A transmissão existe de doenças infecciosas, ela vai exigir uma certa interação entre o agente transmissor, o hospedeiro e o ambiente. Ó, minha cria. Vem cá. Cadeia de transmissão de micro-organismos. Vamos entender isso e eu vou voltar a falar disso aqui lá quando a gente estiver falando só de coronavírus. Você precisa então, olha, a gente já passou de um hospedeiro suscetível. Você precisa de um agente infeccioso. Você precisa de uma fonte, uma porta de saída, uma forma de transmissão, que é o que a gente está vendo aqui, uma porta de entrada. E isso a gente forma uma cadeia de transmissão. Vai pensando aqui, né? Vai pensando, tá? Então, o coronavírus, Joe, exatamente. Ele responde a uma cadeia de transmissão, tá? Vamos lá. Vamos começar com o agente infeccioso. O que é um agente infeccioso? A gente já está falando de agente infeccioso e tal, mas vamos esclarecer para você agora aqui, ó. Vem comigo, tropinha. Vem comigo. Segue aqui que a gente agora está na rushada braba aqui. Agente infeccioso nada mais é do que micro-organismo que pode causar uma doença infecciosa. Tem vários tipos: bactérias, vírus, fungos e prions. Prion você vai lembrar lá da vaca louca, né? O que é prion? Prion é uma molécula de proteína e ela é uma proteína infecciosa. Depois a gente fala sobre isso. É muito louco esse negócio de prion, certo? Mas agentes infecciosos tem essas classificações aqui. Então a gente fala sobre prions. Ainda a gente tem que saber o que é uma fonte ou reservatório. O que é a fonte? É a fonte da infecção, que a gente pode chamar às vezes de reservatório, que é o local onde ele se encontra. Quando a gente combate dengue, né, que a gente pega lá o Aedes aegypti, ele tem várias fontes e vários reservatórios, né? Quer dizer, onde eu posso encontrar ele, né? Neste local, ele consegue viver, crescer e consegue se multiplicar. Então a fonte ela pode ser fonte humana, ela pode ser fonte animal, ou ela pode ser fonte ambiental. Vamos dar uma passadinha nelas, né? Tá olhando aí? Fontes humanas é quando essa fonte é uma pessoa. Ela não necessariamente precisa estar doente. Eu vou falar para você desse lance de coronavírus de novo, para entender. Não necessariamente precisa estar doente para ser um reservatório de transmissão de doença infecciosa. A falta de conhecimento nisso, meu nego, faz uma diferença que você não tem noção. Ele pode estar no período de incubação, né? Quer dizer, ele ainda não causa os sintomas, né? Um dos exemplos que a gente tem é o vírus da herpes, tá? Ele fica lá guardadinho, mas, né? E ele pode estar o que a gente chama de sintomas inespecíficos, ou seja, você não tem sintoma leve, tô com uma pequena dor de cabeça, ele tá me causando, eu tenho um pouquinho de diarreia, me deu uma coriza aqui, né, e tal, uma arranhentada de nariz, pode ser também. A pessoa pode estar apenas colonizada, isso quer dizer o quê? O organismo vive nela, né, e não causa nenhuma doença, tá? Há casos, né, e aí a pessoa pode ser chamada de reservatório humano, né? Por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis têm esse comportamento, tá? O vírus influenza também, a cachumba também
tem essa característica. Às vezes a pessoa pega cachumba, mas não tem lá muita coisa, mas ela passa, viu? Transmite. Esse é o grande problema das fontes dos reservatórios. Mano, a fonte ambiental. Opa, fonte ambiental. Roupa, móveis, superfície de equipamentos diversos, solos, algumas plantas, água. Sistema hidráulico, por ser fonte de vários micro-organismos, ou seja, fonte ambiental, ele pode carregar bastante bactérias, tipo cólera, fungo, fungo como aspergilos, tal, né? E aí, até mesmo álcool e sabão pode ser fonte de infecção, vai a depender do parasito, tá? Então você tem umas fotos aí, né? Opa, olha aqui, ó, só, né? Ônibus, né? Essa coisa de você ficar bebendo no mesmo copo que todo mundo, dentro da escola, né? Então, se você não. Mas manter a escola suja é dar trela para a transmissão de doenças infecciosas por fontes ambientais, viu? Você que gosta de ir lá no banheiro da escola lá e ficar fazendo nojeira, você que gosta de ficar escrevendo em carteira, você que gosta de quando chega você joga papel no chão, deixa lixo na classe, tá certo? Você que tem esse comportamento, saiba que você é um cara que tá... isso é para você que gosta de fazer isso, é um cara que tá transmitindo doença aí, tá proporcionando que as fontes ambientais sejam favoráveis aos parasitas, tá bom? Fontes animais, né? Ou seja, um animal pode ser colonizado pelo micro-organismo. Vamos lá? Bactéria na boca, pelo e unha de cães ou gatos. O pessoal que gosta de ficar beijando o cachorro não tem noção da quantidade de parasita que ele pode estar ingerindo, né? E em determinadas condições. Mas aí não é só o gato e o cachorro, que é o qual você precisa manter aí uma higiene muito bem asseada, mas isso só não garante. Mas você tem as baratas, você tem os pernilongos, escorpiões, ratos, pardais, pombos, formiga, até mesmo cupim, certo? Que são agentes, que são reservatórios de patógenos, reservatórios de parasitas que podem nos trazer doença. Tá dando para você entender algumas coisinhas aqui com relação ao coronavírus, meu nego? Não só o coronavírus, mas assim, todas as outras doenças, né? Forma de transmissão de doença infecciosa agora é porta de saída. A gente estava falando dos reservatórios, agora a porta de saída. Por onde que ela sai, né? É por onde que ela vai infectar outra pessoa, né? É a via pela qual os micro-organismos saem da fonte humana, porta de saída, para atingir uma fonte ambiental ou um hospedeiro suscetível. A gente quer que agora você entenda o que é fonte ambiental, hospedeiro suscetível, certo? Exemplos de porta de saída: trato respiratório, alô corona, trato geniturinário, trato gastrointestinal, sangue, pele, mucosa, são exemplos de porta de saída, ok? Isso é filme de terror, tá, gente? Filme de terror escrito desse jeito aqui, né? Vamos para mais uma? Vamos dar uma kill aqui, peraí. Fala, parceiro. Tá bugando aqui, fala, parceiro. Pegamos lá, 140. Outro, Lembro sim. De boa. Vamos nessa, continua aí. Finaliza, Pode deixar. Boa, vai, Vitinho, forte abraço. Tem mais, pode ruxar de cara, se ele levantar eu decapito ele. Não, decapito não, é decapitar. Cara, fala direito pelo menos, maluco. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Opa! Vírus! Opa, estamos caçando vírus aí, né? Estamos caçando vírus. Vírus são parasitas obrigatórios. Parasitas obrigatórios. Tem o outro que é não obrigatório. Não possuem células. São constituídos por ácido nucleico. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Que é da classe dos DNA, ácido desoxirribonucleico, ou RA, ácido ribonucleico. E ele é envolvido por um invólucro proteico denominado capsídeo, né? Aqui do lado você está vendo vários tipos de vírus: HIV, hepatite B, ebola, bacteriófago T4, influenza, rotavírus. Ei, tem uns vírus aí que parecem igual o coronavírus, né? Será? Por que será, né? São pequenos, muito pequenos, né? 1 ângstrom de diâmetro. E a gente só consegue ver ele em microscópio eletrônico, tá?
Eles são bem pequenos, por isso que eles invadem células de organismos unicelulares, inclusive invadem bactérias, tá? E ele vai parasitando células de outros organismos e consegue se reproduzir. Como eles são obrigatórios, né? Eles causam as famosas viroses. Olha só, né? Você vai no médico, deve ser uma virose. Geralmente você está apresentando dor de cabeça, apresentando febre, né? Que são reações que o corpo tem a vírus, né? Então aí o médico fala, olha, toma um negocinho aqui ou vai para casa que você está com uma virose. Geralmente a gente acaba com ela em 24, 48 horas, chegando a 72, mas quando persiste, o médico fala assim, se persistir, ao persistirem os sintomas, volte para cá, né? Volte para o médico, porque aí você não está conseguindo lutar com o seu organismo, com a virose. Vamos seguir em frente aí, tropa. A palavra vírus significa veneno. E aí o nosso corpo, como eu estou falando, ele tem defesas naturais contra isso. Ele vai se adaptando ao vírus, ele produz o que a gente chama de anticorpo, né? Que são produzidas nos glóbulos brancos, né? E aí a gente acaba se imunizando. Então, quando o vírus entra na gente, a gente já está protegido contra eles, e é por causa disso que a gente tem as vacinas, né? Daí que sai a ideia de vacina, que a gente vai brincar um pouquinho depois. O coronavírus está tendo aí bastante vacinas sendo estudadas, 130 vacinas, se não me engano, sendo estudadas pelo mundo afora. O que acontece com o vírus? O vírus ele vai provocar, e geralmente ele provoca febre, né, que é um mecanismo de combate, né, e aí você tem um aumento da temperatura porque o metabolismo acelera a reação dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos ficam que nem loucos correndo atrás de um, de outro e tal, aquela coisa toda, e aí ele aumenta a sua temperatura. E aí a sua temperatura pode ultrapassar 37 graus, né, mas ao médico, quando tiver aí o médico, opa, peraí, temperatura de 37,5, 38 graus, por que será que as pessoas estão medindo a temperatura das outras pessoas quando elas saem? Por que será, hein? É sinal de que você está com processo viral. Será que é corona? Né? Além disso, a gente conta com vacinas, soros e medicamentos antiviral. Antiviral não é antibiótico, tá? O antibiótico trabalha com bactérias. Os vírus também têm bastante formas de organismos e já falou, ele também tem uma cápsula que é feita de proteína, e dentro dessas cápsulas ele traz um material genético, né? E esse material genético vai sofrendo mutações, e ele só faz isso com muita maestria, né? Ele faz isso com muita frequência. Cada vez que ele infesta, né, que ele infecta um organismo, olha a diferença, infestar e infectar, tá? Que ele infecta um novo organismo, ele acaba trazendo pedaços de RNA e DNA daquele organismo, né? E aí ele também se adapta e cria o que a gente vai chamar de subtipos, né? E aí é que se dá o que a gente chama de mutação, né? A partir daí é que o combate do vírus fica difícil, né? Porque a vacina, ela é vacina específica para aquele tipo de vírus. Só que se esse vírus tem uma outra configuração, se ele adquire uma outra configuração, a vacina já não funciona com ele, né? Então ele tem uma capacidade muito grande de sofrer mutação genética. O próprio coronavírus, ele é um vírus que normalmente ele causa somente uma gripe leve na gente. Ele trouxe essa agressividade que nós temos que causou essa pandemia, ele trouxe isso por conta dessa característica de mutação genética que ele sofreu, tá bom? De maneira geral, as viroses, os vírus, provocam mal-estar, dor, febre, mas cada uma delas tem um sintoma próprio, pode ser mais ou menos grave, né? E cada tipo de vírus ataca células específicas. Do lado você está vendo aqui várias células que o corpo humano produz, né? No caso aqui você tem as células dos ossos, né? Você tem células sanguíneas, você tem os neurônios aqui, né? Você tem células musculares, né? Você tem as células zigóticas aqui, né? Que são células responsáveis pela reprodução, no caso aqui o espermatozoide, ou o óvulo humano aqui, quando é no caso das mulheres, tá certo? Vamos pegar, por exemplo, o vírus da cachumba. Ele parasita a célula das glândulas salivares,
ou essas glândulas a gente chama de glândula parótida, e provoca inchaço e dor nas laterais do pescoço. E cachumba tem um negócio interessante que o pessoal fala que pode descer, viu? E desce mesmo, viu? Tá? Muito bem. Algumas doenças, né, dependendo da ação, dependendo de como ela precisa ser transmitida por um vetor. Esse vetor também ele causa o ciclo de transmissão, que é o caso da dengue, que é muito comum a gente combater. Agora a gente está se falando de corona, mas tem outros vírus circulando por aí, né? Agora, uma coisa que você tem que saber é que nós temos mais ou menos identificado 3.600 espécies de vírus que a gente identifica que podem infectar tanto bactérias, plantas e animais, ou se instalar e causar doenças no homem. Cada doença com particularidades quanto ao modo de transmissão, característica, infecção e medidas profiláticas são oriundas desses vírus. Então você tem 3.600 espécies de vírus conhecidos com 3.600 formas de agir e calcula-se que em matéria de vírus chega na casa dos milhões, ok? Então aqui você está vendo o ciclo de transmissão do vírus aqui, né? Através do mosquito, ele pica o infectado, esse infectado aparece sintomas e aquela coisa toda. Veja que a intenção do vírus não é matar você, né? Aliás, vírus não tem intenção, ele age como ele age. Aí o outro mosquito pica você, né? E você está infectado e ele leva para uma pessoa saudável, a pessoa contrai o vírus da dengue de novo, fechando o ciclo novamente, tá bom? Seguindo em frente aqui, vamos lá, hora do rush, vamos tombar uns caras aí, né? Vamos lá, peraí que deu uma bugada aqui, meu Deus do céu. Aí, pegamos lá, capa nele, capa nele, capa nele. Segura aí, segue eu aqui, tropa, segue eu aqui, vamos pegar mais uns vírus aqui, né? Tá, vem lá, a gente tem mais alguns para pegar lá. Lá, subi a mira, pá, pum, peguei de novo, peguei, pum, vamos correndo. Vamos lá, vamos comigo. Tem mais um lá? Tem? Peguei ele também. Vem comigo, filho. Vem comigo. Só vírus tombando na ruchada, só vírus caindo. Ó, ele jogou um gel pra cima pra se proteger, mas não vai adiantar não. Velho, aqui nós estamos dentro da célula aqui, nossa missão é acabar com você mesmo, certo? Isso, vamos tombar mais um aí. Vamos lá, não caiu todo mundo não, tá faltando ainda. Beleza? Continuando aqui. Deu buiá. Maluco. Nossa, vixe Maria. Ó, tropa, só tem nós 3 lá, ó. Só tem 3 aqui. Nossa, 9 abate, velho. Pegamos 9 vírus aqui dentro, aqui detonamos os caras. Só buiar na ruchada. Agora é o seguinte, vamos voltar lá para a atividade, vamos? E qual foi a pergunta? A pergunta é o seguinte, o Covid-19 tem o que a ver com tudo isso? Então você tem que elencar as situações que você entende aí, que você viu, o Covid-19 está inserido. E aí passou o vídeo, certo? Então você vai anotar as palavras aí, né? Anota as palavras. E aí você vai mandar para mim aí lá no protander.com.br/portal, você entra na barra contatos, né? Ou então você pode mandar pelo WhatsApp, tá ligado que você tem? A minha rede pode mandar pelo... é mais fácil você mandar pelo e-mail ou pelo WhatsApp e tal, né? E aí é o seguinte, o exemplo foi que o Covid é um parasita ali interespecífico. E aí vamos dar uma olhadinha aqui, neguinho. Ó, mandei pra você aqui, ó. E rapidão aqui, só vou pegar uma vez, hein? O que ele é? O que você tem que responder? Vamos lá. Vamos ver se você acertou as palavras da atividade? Vamos ver? Então, ó, o que ele é, o Covid? Ele é um parasita interespecífico desarmônico da classe dos endosparasitas. Ele é um parasita obrigatório com transmissão direta por gotícula e aerossol. A transmissão também por transmissão indireta por gotícula, poeira e veículo. A sua porta de entrada é respiratória por pele não íntegra e pele íntegra, e também mucosa. Olha que bicho danado. A porta de saída, que você já sabe qual é que é o esquema, é a via trato respiratório, pele mucosa. E os hospedeiros suscetíveis a eles são humanos e animais. O agente infeccioso do Covid é do tipo vírus, e o reservatório pode ser humano, pode ser ambiental e pode ser animal. Manda isso para mim lá, certo? É isso aí, importante não é nem a resposta, importante é se você entendeu qual é que é o sistema, valeu? Próximo vídeo que a gente tem, a gente vai na onda do coronavírus, tá certo? Então se tiver dúvida, alguma coisa, fala comigo lá, manda lá seu salve, pode mandar pelo e-mail, pode mandar pelas redes, a gente responde você
de acordo com a sua necessidade. A gente se vê depois, daqui a pouco, com o próximo vídeo. Beijo a todos, se proteja e ó, de boa, velho. Presta atenção nesse vídeo aqui que foi animal, certo? Só a ruchada só. Vamos dar o fora. Valeu.